Oi, tudo bem? Aqui está a Cat Rocks e eu realmente voltei, gente. Eu tô aqui pronta e cheia de energia para compartilhar com vocês as minhas ideias, os meus pensamentos e, em primeiro lugar, a minha experiência. Eu espero muito que seja interessante e útil para vocês também. Mas antes de começar, eu queria pedir para vocês botar um like e se inscrever se vocês não estão inscritos, porque eu já vi na estatística do meu canal que quase 90% de pessoas assistem o meu canal sem se inscrever. Eu sei que é uma coisa normal no YouTube, mas se você realmente gosta do meu conteúdo, eu ficaria muito grata pela sua inscrita, tá bom? Então, hoje eu queria falar com vocês sobre arte, sobre escrita e sobre a minha experiência de escrever um livro. Na verdade, eu queria partilhar com vocês 10 dicas que eu aprendi pela minha própria experiência e que eu acho que serão úteis para qualquer pessoa que queira escrever um livro. Porque realmente, durante a minha vida, eu encontrei várias pessoas com esse desejo e nem necessariamente são pessoas que querem ser escritores e ganhar dinheiro com isso e escrever a vida toda. Às vezes, pessoas simplesmente querem mostrar para o mundo a sua experiência, a sua ideia, o seu mundo, né? Às vezes nem querem publicar, só querem ter essa experiência de escrever, né? E eu super entendo porque... A Graça tá aqui de novo. Eu super entendo porque sempre foi o meu sonho desde criança. Assim, quando eu tinha 5 anos, as professoras no jardim de infância me perguntavam quem que eu queria ser quando ficar adulta, e eu sempre respondia, eu quero ser escritora. Mas foi tipo assim, depois, à medida que eu crescia, várias pessoas, inclusive os meus pais, me falavam que, mas não faz sentido, sabe? Porque os escritores nunca ganham dinheiro com o trabalho deles e não é uma coisa assim séria, né? E o meu sonho foi se desmoronando, assim, sabe? Às vezes eu lembrava disso, começava a escrever contos pequenos, algumas coisas pequenas, com esse sonho eterno de algum dia escrever um livro, mas nunca foi algo sério. Eu nunca me ousei a realmente planejar publicar um livro, sabe? Eu acho que é uma coisa que muitas pessoas enfrentam e por causa disso muitos livros ficam nem só não publicados, mas também não escritos. E com certeza quando eu cresci e quando eu entrei nessa área, né, literária, eu entendi por que todas essas pessoas sempre me falaram, não faz sentido, você não vai ganhar dinheiro, não sei o quê. Porque realmente não é uma coisa proveitosa, sabe? Se você espera ganhar uma fortuna com um livro, provavelmente nem presta começar. Ou talvez antes de começar você tem que se despedir dessas ilusões. Mas a gente sabe que arte não é sobre dinheiro. E o dinheiro não necessariamente deve ser um dos fatores, né, que te levam a criar alguma coisa, né? Então, eu na verdade nem planejava fazer esse discurso, mas eu acho importante falar sobre isso, e se vocês tiverem interesse, escrevam nos comentários, e eu acho que vou fazer mais vídeos sobre isso, mais vídeos sobre criação, sobre os problemas que a gente enfrenta quando cria alguma coisa, seja um livro ou seja uma música, qualquer coisa na verdade. Porque é algo que é permanente na minha vida, é um tema sobre o qual eu converso com quase todas as pessoas em meu redor, porque quase todas as pessoas em meu redor também são criadores de algum tipo. Então,
Eu vou partilhar com vocês 10 dicas sobre a escrita do livro, como eu já falei. Mas primeiro eu vou fazer uma pequena, vamos dizer, observação, talvez. Eu escrevo no gênero que se chama autoficção, quer dizer autofiction, do inglês, né? E é um gênero literário relativamente jovem e, de fato, é uma autobiografia ficcional. Hoje em dia, este gênero fica cada vez mais popular nos Estados Unidos, no Canadá, nos países da língua inglesa e não só, na verdade. Na Rússia, por exemplo, hoje em dia também se publicam cada vez mais livros deste gênero. Então, o que é autobiografia? Então, o que é Graça, por favor, não grite, pelo amor de Deus, eu te imploro. Graça, por favor, estou filmando um vídeo. Tá bom. Então, o que é uma autobiografia ficcional? Autobiografia é autobiografia mesmo, né? Quando uma pessoa, por exemplo, descreve a sua vida ou outra pessoa descreve a vida de outra pessoa pública quando essa pessoa já morreu, por exemplo, né? E normalmente é um livro no qual a gente pode acompanhar toda a vida de um criador, de um artista, de um músico, de qualquer pessoa pública, né? Com todos os pormenores, desde a criança até a morte. E não é uma literatura ficcional, né? É tipo como se fosse um artigo jornalístico mais grande, né? Com mais pormenor e com mais liberdade literária, vamos dizer assim. Então, a autoficção é parecida com autobiografia clássica no sentido de ser baseada em acontecimentos reais. Quer dizer, se uma escritora trabalha neste gênero, quer dizer que os acontecimentos que ela descreve no seu livro, na sua obra, tiveram lugar na vida real, de algum jeito. Mas é uma autobiografia ficcional, como a gente lembra, né? Então, a gente nunca sabe se foi realmente assim, tipo, a letra, sabe? Quer dizer, sempre tem um elemento de ficção. Por exemplo, o timeline, né? A linha do tempo pode ter sido diferente na vida real. Ou os nomes das pessoas, ou algumas características de pessoas até. E também a protagonista, por exemplo, se é uma escritora que trabalha nesse gênero, isso não quer dizer que a protagonista principal é a mesma pessoa. Entenderam? Então, por exemplo, eu escrevi um livro, né, neste gênero sobre distúrbio alimentar. E eu escrevo sobre a minha vida, mas eu também mudo os nomes, mudo alguns pormenores. Eu posso dividir dois acontecimentos como se fossem acontecido no mesmo período, mas na verdade não foi assim. Eu posso também modificar um pouco a protagonista principal, que sou, na sua essência, eu, mas eu posso ter alguns, sei lá, alguns tratos, né, que eu não tenho na vida real. Eu não quero falar muito sobre esse gênero, porque eu acho que realmente merece um vídeo separado. E se vocês quiserem, mais uma vez, vocês podem comentar. Eu vou fazer um vídeo onde eu falo com mais pormenor sobre esse gênero. Mas eu só vou citar 3 livros para vocês terem ideia e ler se vocês tiverem interesse. O primeiro livro e a primeira escritora que eu vou recomendar é Annie Ernaux. É uma escritora francesa e ela sempre trabalhou no gênero autoficção. E no ano passado ela recebeu um prêmio Nobel
pelo seu trabalho e foi um momento muito importante, assim, muito emocionante para toda a minha comunidade literária, porque foi a primeira vez em que a mulher, na verdade, qualquer pessoa que trabalhe nesse gênero, recebeu este prêmio muito elevado, né? E ela é muito conhecida em todo o mundo. E eu vou recomendar um livro dela que se chama O Acontecimento, que é sobre aborto ilegal na França e que até recebeu um filme do mesmo nome. Eu acho que é um bom começo para vocês entenderem a essência desse gênero, porque os livros dela são muito pequenos mesmo, porém ela sempre consegue transmitir um sentimento, uma ideia, às vezes muito complicados, em estes livros muito concisos, sabe? Segundo livro é o livro da escritora americana, da Chris Kraus, que se chama I Love Dick. E aqui tem um jogo de palavras, né? Que Dick, por um lado, é um nome masculino, mas por outro lado é uma gíria para piroca, né? Então, e esse jogo de palavras, na verdade, existe neste livro. Eu não sei se é um bom livro para começar a conhecer o gênero, mas é, sem dúvida, um dos pilares do gênero. E é uma coisa que é, assim, tipo, indispensável para ler se você quiser trabalhar com esse tipo de literatura, né? E a terceira autora é brasileira, na verdade, é Clarice Lispector. Eu até dei uma googlada aqui porque eu tinha certeza que em português era Lispector, né? Porque seria mais lógico, mas não, é Lispector mesmo. Lispector. Ela trabalhou, que eu saiba, numa mescla de gêneros de autoteoria e autoficção também. E eu devo confessar que eu não sou tão familiarizada com os trabalhos dela porque eu não tenho oportunidade de comprar livros em português, infelizmente, né? Ainda mais agora, quando eu nem posso pagar nos sites brasileiros. Eu, na verdade, antigamente também não podia, porque você sempre precisa do CPF, né, para comprar. E em russo, ela só começou a ser traduzida. Mas eu sei que é uma escritora muito, assim, muito renomeada, né, em vários países, não só no Brasil, mas mundialmente. E vocês podem também ter reparado que eu só falei das mulheres em literatura, e não é uma coincidência porque nos últimos anos eu quase não li livros escritos pelos homens, não porque eu sou feminista doida que quer matar todos os homens, claro que não. É que na escola e na universidade eu sempre li obras escritas pelos homens, né? Porque é algo normal na nossa sociedade. E em algum momento eu entendi que eu não sei quase nada sobre a literatura feminina. E agora eu tô tentando, assim, tipo, compensar, né? Esse vácuo. E eu me interesso muito pela literatura feminina e feminista em especial. Por isso eu sinto como se fosse o meu, assim, dever também promover esse tipo de literatura. Então, tudo bem, a gente já falou um pouco sobre o gênero e eu acho importante falar isso não só para partilhar com vocês algo que eu gosto muito, mas também porque as dicas que eu vou falar aqui têm a ver com esse gênero, primeiramente, né? Mas isso não quer dizer que se você, por exemplo, quer escrever um livro de ficção, você não vai achar nada útil ou nada de interesse nessas dicas, porque eu acho que as dicas são, na sua essência, universais, na verdade. Só tem alguns pormenores, alguns nuances, né, algumas coisas que talvez não sejam tão relevantes na ficção, mas eu acho que no geral podem ser interessantes para qualquer pessoa que queira escrever um livro algum dia. Então, vamos lá. Primeira coisa muito importante, e eu na verdade não vi muita gente falar sobre isso só nos cursos, por exemplo, de escrita, né?
em que eu participei. A primeira coisa é você ser muito cauteloso, ter muito cuidado com ironia e com o sarcasmo. A coisa que eu vejo muito nos textos de pessoas que começaram a escrever, especialmente escrever sobre a experiência própria deles, é que eles tendem a ironizar muito, sabe? Como se eles quisessem fazer o texto mais, sei lá, interativo, talvez. Eu não sei, mas se vocês acabarem num curso para iniciantes, vocês vão ver que muitas pessoas querem fazer piada nos textos deles. E não tem nada de ruim. Assim, eu também gosto de muitos autores que sabem ironizar e fazer piadas boas nos seus textos, mas é uma coisa que você tem que usar com muita sabedoria, sabe? Porque, por exemplo, se vocês têm um objetivo de escrever um texto sobre alguma experiência dolorosa, difícil, tem essa linha tênue entre ironizar nos momentos certos e se fechar perante essa dor, sabe? Às vezes o que acontece é que o autor quer escrever sobre uma experiência dolorosa, mas na verdade tem medo de ser vulnerável e se abrir completamente perante um leitor. E por isso ele começa a botar piadas, algumas coisas, tipo sarcasmo, e ele nunca se abre completamente, sabe? E o leitor pode não saber todos esses nuances de literatura, de produção de textos, mas ele sempre vai sentir que essa pessoa está se escondendo atrás de uma fachada, sabe? Então, o que eu aconselho é sempre ter cuidado com essas coisas, sempre, quando revisar o texto, prestar atenção a estes momentos em que você faz uma escolha de ironizar e pensar, será que eu estou evitando alguma coisa aqui? Será que eu poderia escrever de uma maneira mais honesta e fazer o meu texto melhor? Eu própria já fui essa pessoa que ironizava muito, que queria, sei lá, parecer essa pessoa muito, sabe, muito, como se diz, ligeira, não, muito leve, né? Que não sofre, que até as coisas mais terríveis da vida ela leva de um jeito leve e muito, sei lá, eu não me bastam as palavras para descrever, mas eu acho que vocês entenderem o que eu quero dizer. Infelizmente, em algum momento eu percebi que era um instinto de defesa mesmo, sabe? Que eu poderia falar sobre certas coisas de jeito mais honesto, e eu não digo perder o seu jeito, né, completamente, ser muito séria sempre, claro que não, mas achar um equilíbrio entre essas coisas. A segunda coisa que eu aconselho para pessoas que escrevem especialmente sobre si mesmas é você prestar atenção às histórias e aos temas e às coisas que os fazem a sentir vergonha. Pode parecer estranho, mas pela minha experiência, nas coisas que causam vergonha, a gente realmente acha um tesouro. Eu pessoalmente gosto muito de escrever sobre esse sentimento porque quase sempre ele esconde algo muito importante em mim, sabe? E vocês também podem usar isso se vocês escrevem um livro com protagonistas ficcionais, né? Por exemplo, você inventou algum tipo de protagonista, aí você pode se sentar e imaginar como que é essa pessoa na vida real, como que essa reage a essa coisa e a outra coisa, de que coisas ela tem vergonha. E quando você pensar bem, isso pode te dar realmente um tesouro nas mãos. Uma ferramenta muito forte para se conectar com seus leitores, porque todo mundo sente vergonha por alguma coisa. E na maioria dos casos a gente sente vergonha pelas coisas a gente não deve sentir vergonha, pelas coisas naturais, assim, pelas coisas nas quais a gente não tem culpa, entendeu? Então, fica a dica, tá? Nossa,
eu vou... Parece que eu vou ter que falar assim, desse jeito, porque... Meu Deus do céu, o sol tá... Hoje tá um... Parece que tô no Brasil. Terceira coisa muito importante, edita muito. Quando você escuta entrevistas de escritores, você pode ouvir algumas frases tipo: ah, eu nunca edito, eu sempre escrevo do nada, sem plano, eu não edito e já fica bom. Eu pessoalmente acho que esses escritores não falam a verdade completa, porque eu acho que é impossível criar um texto bom sem editar muito. Talvez, claro, tenha algumas exceções, mas elas são muito raras. E mesmo se tiverem essas exceções, isso não quer dizer que essas pessoas são melhores escritores que você. Quer dizer que eles são, sei lá, algum outro tipo de escritores. Mas, assim, no geral, o escritor tem que editar muito para criar algo bom. E foi uma coisa que me ajudou muito, porque antigamente eu sempre tentei escrever como se eu tivesse única tentativa, sabe? Eu sentava e começava a escrever pensando que aquilo que eu escrevo tem que ser um texto final. E isso me atrapalhava muito, porque é uma responsabilidade enorme. E quando você tem essa responsabilidade nos seus ombros, você tem medo de escrever. Aí você fica procrastinando semanas e meses e anos. E você acaba nunca escrevendo algo que você quer escrever. Agora, o que me ajudou foi escrever o primeiro draft, né? Sem pensar que isso é um texto final, apenas tendo alguma estrutura na minha cabeça. Foi uma técnica que me deu muito alívio na minha criação, sabe? E eu aprendi a editar. Agora eu faço vários rounds de edição, tipo, às vezes 3, 5. E a coisa importante é você não fazer isso no mesmo dia. Você tem que escrever, depois você vai trabalhando com outras coisas, ou não escrevendo, trabalhando com, sei lá, outras coisas. Depois, por exemplo, passando uma semana, você abre, você lê e você já vê o texto com outros olhos. Você já vê as coisas que você não viu na hora de escrever, porque é assim que funciona a escrita, né? Depois você edita e você deixa o texto para ficar mais uma semana, depois você volta e faz a mesma coisa. E às vezes acontece que você tem que cortar, tipo, metade do texto, escrever do zero de novo, ou talvez, sei lá, cortar algumas palavras, algumas frases, e é normal. Isso não quer dizer que você é um escritor ruim. Isso só quer dizer que você é um escritor responsável, que quer se aperfeiçoar, que quer realmente trabalhar com o seu texto, sabe? E é isso. Quarta coisa que eu vou recomendar é você ler tudo que você escreve em voz alta. Eu sempre vejo esse conselho na internet, mas eu vejo que poucas pessoas realmente aplicam ele no seu trabalho do dia a dia. Eu sempre faço isso. Primeiro porque eu gosto de ler em voz alta para minha esposa, mas não só por causa disso. Às vezes eu leio o meu texto, tipo, 4 vezes. Eu não vejo algumas coisas que são, assim, instantâneas no momento de ler. Eu não sei por que isso acontece. Eu acho que é porque, sei lá, quando a gente lê, algumas outras partes do nosso cérebro funcionam. Eu não sei, eu não sou cientista, mas eu posso dizer que isso realmente funciona. E quando você lê e você tropeça em algum momento, é sempre um momento que, se você modificar um pouco, vai ficar melhor. Quinta coisa é não exagerar na descrição. Às vezes eu vejo escritores iniciantes falando: aqui tem muita ação, eu tenho que botar um pouco de descrição para deixar o texto mais leve, sabe? E eu não quero dizer que você não precisa de descrição no geral. Claro que você precisa, mas quando você tenta descrever alguma coisa, por exemplo,
o quarto, ou, por exemplo, todas as coisas que estão na mesa de um protagonista. Você sempre precisa se perguntar, para que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu simplesmente gosto de escrever as coisas? Ou eu estou fazendo isso porque todos os escritores fazem isso? Quando você descreve alguma coisa, tem que existir um objetivo para você fazer isso. Por exemplo, você quer transmitir a personalidade, o caráter de um protagonista sem explicar isso em palavras assim, tipo, diretas, né? Ou, por exemplo, você quer explicar melhor em que ambiente que ele ficou. Por exemplo, ele entrou em algum ambiente e a gente quer mostrar que não é o ambiente que o nosso protagonista gostaria de estar agora, sabe? Tipo, para criar um efeito de tensão, por exemplo. Eu acho que sempre tem que se perguntar, e se o motivo é para deixar o texto menos, por exemplo, com ritmo um pouco mais lento, ou para... nossa, eu não sei essa palavra, eu vou pesquisar aqui, porque em russo tem uma palavra bem concreta para você explicar isso, mas eu não sei como se diz em português. Quer dizer, provavelmente eu sei, mas eu não consigo lembrar agora. Eu não sei. Por exemplo, sabe quando alguns funcionários de cinemas botam água em coca para gastar menos dinheiro, né? Então, às vezes os autores que botam descrição no texto fazem a mesma coisa. Eles querem que o texto seja maior, mas eles não pensam se essa descrição realmente tem que estar aqui. Eles só fazem isso para deixar o texto mais grande, né? Deixar o texto maior. A sexta dica é, na verdade, de algum jeito antônimo da dica anterior, mas na verdade não muito. É você não tentar descrever toda a sua vida em uma obra. Isso eu também vejo muito nos escritores que começam a escrever. Por exemplo, eles escrevem um livro sobre, sei lá, solidão, por exemplo. A sua escolha de não entrar em relacionamento porque eles se sentem confortáveis com si mesmos. E aí a pessoa começa a contar tudo que aconteceu na vida dela. E isso também se pode aplicar à ficção, né? Porque na ficção você também conta sobre a vida de um protagonista, é a mesma coisa, né? Mas, mais uma vez, você sempre tem que se perguntar: eu tô contando essa história do meu protagonista agora para quê? Essa história tem a ver com a ideia principal que eu quero transmitir através da obra? Ou é apenas uma história engraçada, interessante, etc. E você tem que deixar, quer dizer, sempre ter na sua cabeça que, se você quiser, você pode escrever outro livro, segundo livro, terceiro livro, quarto livro. E você não precisa botar tudo que você tem na sua cabeça no seu primeiro livro. Até porque, se tiver sucesso, você vai querer continuar, né? E depois, quando você continuar e entender que, mas eu já descrevi tudo, vai ser triste, né? Mas não só por causa disso, é porque o leitor não quer saber a história desde a infância até a morte. Quer dizer, tem esse tipo de livros, mas eles também seguem alguma linha, sabe? Os Cenos de Solidão, por exemplo, né? Mas é outra coisa. De qualquer jeito, eles sempre se limitam a algum arco, né? Então, você sempre tem que se perguntar: será que esse pormenor, será que essa história está trabalhando, está ajudando, está cooperando com a ideia do meu livro? Então, essa é a principal ideia que eu quero transmitir. Que você sempre tem que escrever o seu texto com consciência daquilo que você está fazendo. Próxima coisa, sétima dica. Quando você escreve, tenta se perguntar qual que é a ideia deste capítulo, por exemplo. Claro que, no primeiro lugar, você tem que se perguntar qual que é a ideia do livro no geral. Isso é muito importante para você não
se perder no processo, para você entender o que você quer mostrar para os seus leitores, transmitir para os seus leitores, né? Mas quando você escreverem os capítulos, que são pequenas obras em si também, você também tem que se perguntar sobre isso. Você também tem que ser capaz de explicar isso em uma frase, por exemplo. E eu quero dizer que, com certeza, essa regra não é aplicável a qualquer gênero, a qualquer livro. Claro que em todas essas regras, em todas essas dicas que eu listei hoje, tem as suas exceções. Mas são coisas que eu observo, que eu vejo muito quando eu participo de cursos, quando eu inclusive trabalho com pessoas que têm menos experiência que eu, e inclusive são coisas que eu própria fazia antes de elevar minha escrita ao nível mais alto. Então, na verdade, isso é uma técnica que é um pouco parecida com trabalho de roteiristas. A minha esposa é roteirista e às vezes eu ajudo ela a produzir algumas ideias, algumas histórias, e a gente até está escrevendo uma série, um roteiro de uma série agora, e ela me falou que roteirista também sempre tem que se perguntar qual que é o sentido dessa cena, por exemplo, né? Porque no cinema você tem que... tudo que você mostra tem que ter propósito, né? Propósito. Você não vai mostrar, tipo, o filme todo, mostrar como um protagonista está fazendo coisas diárias, tipo, sei lá, preparar café, fazer café da manhã e depois passear. Se você mostra essas coisas por um período longo, provavelmente você quer mostrar que essa pessoa, por exemplo, está morando sozinha e ou ela está feliz que ela não depende de ninguém, ou você quer mostrar que está se sentindo sola, dependendo do roteiro e da ideia e da história, né? Mas cada cena tem que ter um propósito, e na verdade a mesma coisa acontece nos livros. E claro que às vezes a gente pode ter um pouco mais de liberdade, às vezes a gente pode desviar, né, da linha principal, mas é uma coisa que a gente sempre tem que ter na cabeça. Não esquecer sobre isso e não se esquecer no processo da escrita. Se esquecer quer dizer fazer algo sem consciência, sabe? Porque escrita é um processo muito... que tem bastante imersão, sabe? Você pode começar a escrever afetivamente e depois passam 3 horas se você nem percebeu como que isso aconteceu. Eu escrevia muito desse jeito antigamente, mas agora eu tô tentando fazer isso de um jeito mais organizado, porque quando você escreve com afeto não no sentido de afeto, quer dizer amor, mas no sentido de impulso, né? Impulsivamente. Você às vezes não se controla, você não controla o texto, é o texto que te controla, entendeu? E às vezes é muito legal quando você quer escrever um diário, quando você quer desabafar, mas quando a gente escreve uma obra é outra coisa. A obra tem que ser organizada, a obra tem que ter algum sistema para ser concluída. É uma coisa dolorosa que eu tive que aceitar e que eu não queria aceitar, mas infelizmente é assim que funciona. 8ª dica, que é muito assim, mas muito importante: nunca coloca o seu protagonista em cima de outros protagonistas. E isso pode ser aplicado ao livro que você escreve sobre o seu autoprotagonista, quer dizer, sobre a sua vida, ou também com qualquer protagonista em qualquer livro. O que eu vejo muitas vezes é que, por exemplo, a pessoa quer escrever... Desculpa, eu moro perto do aeroporto e os aviões estão... Eu espero que não sejam militares, né? Por exemplo, a pessoa quer escrever um livro sobre dependência alcoólica e a sua recuperação, né? Por exemplo, sobre esse caminho de cura, né? E estando naquele lugar onde está o autor,
ele sempre tem aquela tentação de começar a moralizar e começar a se colocar em cima das pessoas que ainda estão dependentes, por exemplo. E é uma coisa que qualquer leitor vai sentir no processo da leitura. Ninguém gosta de pessoas que moralizam. Mesmo se você fez um grande, sei lá, se você bateu essa doença, se você foi muito bom no processo, se você é uma pessoa muito forte, para ganhar a confiança, a compaixão do leitor, você também tem que mostrar os seus lados menos agradáveis, a sua vulnerabilidade. Eu, por exemplo, fiz isso quando escrevia sobre as coisas, sobre as pessoas que me fizeram duvidar do meu corpo, mas eu não escrevi só sobre eles. Eu também escrevi sobre o jeito que eu tratava pessoas gordas quando eu era magra, porque esse distúrbio, ele nunca vem só do exterior. Quando você tem distúrbio alimentar, você também começa a julgar outras pessoas, porque você está infeliz, você está sempre com fome, você não entende por que eu tô sofrendo, por que tô me submetendo a essas coisas horríveis, e eles têm uma vida feliz, alegre, eles comem tudo o que querem e eu não posso, sabe? Então, eu acho muito importante, independentemente daquilo que você escreve, seja autoficção ou ficção, você mostrar todos os lados do protagonista. Não, pero que es eso, não? Não apenas os lados agradáveis, mas também as coisas mais tenebrosas. Existe essa palavra tenebrosas? Porque ninguém é perfeito, né? Todo mundo, a gente tem vários lados da nossa personalidade e essa honestidade é algo muito importante no texto. Se você conseguir mostrar isso, isso já vai dar outros 100 pontos para sua obra. Dica número 9. É normal você odiar o seu texto. Antigamente eu achava que não era normal, mas agora eu posso dizer, é normal. E você tem que achar os jeitos de viver com esse ódio em si. É uma parte do nosso trabalho, entendeu? Para mim, funciona a comunicação, a fala, né, a conversa com outras pessoas que escrevem. Eu gosto de, sei lá, mostrar os meus textos para outras escritoras e pedir um feedback. Às vezes eu peço, olha, agora eu estou num momento vulnerável, eu queria, se você quiser, se você puder, ouvir o que você gostou nesse texto. Grace, você quer participar no vídeo? Eu sei que você quer participar do vídeo. A minha professora sempre fala, quanto maior o ódio, mais legal o texto vai ser. Eu sei que é pesado, mas muitas vezes é assim. E você também tem que lembrar que não vai sempre assim. Provavelmente você odia esse texto agora, mas depois, quando você terminar, e vai passar um mês e você vai voltar para esse texto para ler, você em algum momento talvez até vai pensar, nossa, será que fui eu que escreveu isso? Meu Deus, que estranho. É assim que funciona o nosso cérebro quando a gente cria alguma coisa. Gente, eu não tô conseguindo, tem muito sol. Mas eu já queria terminar aqui porque o vídeo tá ficando muito longo. E se vocês tiverem mais interesse no processo da minha escrita, bota um like, por favor. Escreva um comentário e eu vou fazer mais vídeos, porque eu ainda tenho mais dicas, talvez mais específicas, e é impossível botar tudo num vídeo. Então, tá bom?
vamos terminar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou Cat Rocks e eu amo vocês. Até a próxima.